ou abertas, né? E o plafond não estava tendo por guardar esse valor do nome do arquivo. Daí o diretório específico, quando os arquivos são persistidos, eles estão lá no Service Image, né? Na verdade, eles são definidos na criação do Object Service Image pela classe Bathroom Image. Cadê o service aqui? Cadê o service? Perdi o service. É que a service Routes, depois a gente vai entrar com mais detalhes bathrooms para image, o Word. image mod, bathroom PHP, bathroom image. Aqui ó, achei o service. Então, Então, aí, esse service, ele tem a relação de composição com a classe Bathroom Image, né? A gente optou por fazer ele depender de uma classe abstrata chamada Image Model. Essa classe Image Model tem as validações de tamanho, nome, mini type da imagem, e a lógica de persistência da imagem está no Service Image, né? Aí o que acontece é que a classe Bathroom Image, ela herda de Image Model, né? Assim como se mais para frente outras entidades tiverem essa possibilidade de armazenar a imagem, né? Melhorar a imagem referentes a, por exemplo, imagens ele tem imagens de prédios, né? Prédios tem múltiplas imagens, aí a gente teria, por exemplo, Build Image, que herdaria o Bathroom Image. uhum. Opa, Aí o demais detalhes a gente pode entrar, porque já entra na parte do framework. Quando a gente for falar na parte do framework, a gente detalha mais essas duas models. Tá. A próxima coisa é configuração do PHP. Como a gente fez a configuração para subir a imagem maior. Certo, essa configuração se encontra no nosso wiki na parte de informações adicionais. Tivemos que alterar o max body size dentro do Nginx e também algumas informações referentes ao PHP do upload e no Docker Compose. Então, lá nas configurações do Nginx, a gente alterou. Eu perdi a linha. Ali no tamanho max, ali, tá vendo que tá 20, ó, cliente, max. Qual linha que é mesmo? Qual número? na body size. Ó, tá o listing lá em cima, tipo, tanto o do servidor quanto o do usuário. No caso, tem dois servidores configurados, um para o HTTP e outro para o Uhum. HTTP. Ó, Um que não importa 500, outro não importa 500. isso. Aí ali em cima, tá vendo? Ó, vamos aqui em cima do primeiro. Aqui, ó. Isso, Servidor. tem o listing, embaixo foi o que a gente teve que fazer alteração para atingir o tamanho. Max body size aqui e o max body size aqui. Também Isso, no arquivo, dentro da pasta PHP foi criado um arquivo ini com o máximo do valor do upload e o máximo do max size também. E também para poder rodar tudo isso aqui no Docker Compose, a gente mapeou o volume para onde está este nosso querido arquivo que nomeamos como uploads.ini, para ele poder, quando gerar o container, ele poder ter acesso a essas configurações. Isso tudo é checável aqui, como a gente colocou no wiki pelo PHP Info. uhum. Ou caso tenha o mesmo problema que eu tive, a gente tem que diretamente lá pro terminal ver o comando, tanto pelo Nginx quanto pelo PHP, ele retorna o tamanho. Porque às vezes você colocando só o PHP info, ele não faz alteração da informação no PHP. Pelo menos não na questão do formativo. E é necessário fazer essas duas alterações nesses arquivos, porque se for feito somente um, ele não é. Certo. Próximo passo? Próximo é mostrar o banco de dados. Mostrar colocando imagem, girando a imagem no banco de dados. No banco de dados, certo. Estamos aqui Pera aí. Não quero excluir o rostinho bonito de vocês daqui. Vou cacete. Estamos acessando aqui o nosso querido banco de dados no aplicativo Beekeeper. Então, aqui no Bathrooms temos 4 banheiros já cadastrados, alguns relacionados a algumas outras builds. Se eu observar aqui
nas buildings, temos o bloco A, que era onde eu estava mexendo, que tem 2 andares. Então, os IDs 1 são os 2 banheiros que eu mexi, que eu criei lá no... cadê aqui? Que eu criei aqui. Então temos 2 banheiros, ele ainda existe, né? O banheiro do segundo andar. Eu vou, a partir disso, aqui eu vou editar não, é detalhes, adicionar a imagem, vou pegar a imagem lá novamente, adicionei aqui. Se eu checar na tabela Bathroom Images, ela está vazia, ela não tem registro nenhum, porque o que eu tinha adicionado antes a gente já deletou. Mas enfim, enviando aqui, agora eu posso observar que eu tenho uma imagem aqui, e se eu atualizar a nossa tabela do Bathroom Images, está aqui. A Luísa que estava tendo uma estabilidade que eu saí. Sim, senhor, entramos em modo de contenção se você cair. Então aqui na nossa tabela Bathroom Images a gente tem a imagem relacionada ao hash que ele foi gerado pelo nosso service para poder trazer ele aqui. Se eu adicionar mais uma imagem, obviamente, né, ele está Bathroom ID, o ID7 que a gente já tinha achado aqui, ó, o ID7 da Building ID 1. Então essa imagem pertencendo a esse banheiro. Como eu posso ter mais de uma imagem, eu vou adicionar outra aqui. Enviar a imagem. Se eu atualizar a nossa tabela, tá aqui, ó, todas relacionadas ao banheiro 7. Se eu ver aqui no banheiro que já existia, que eu anteriormente, e adicionar uma outra imagem, tá aqui. Então, atualizando a tabela do Bathroom Images, agora tem uma nova imagem vinculada ao banheiro que tem o ID 1. Aí, assim como também faz a remoção, o projeto automático, o projeto é todo configurado no back-end para fazer as remoções. Excluí a imagem do banheiro com o ID 1, atualizei a tabela, ela foi excluída no nosso banco. Vou excluir todo o objeto do banheiro com ID 7, excluir. Atualizando o Bathroom Images, não tenho mais nenhuma imagem. Atualizando o banheiro, não tenho mais o banheiro com ID 7. Só fazendo o checklist dessa entrega: definição de chave estrangeira, integridade referencial, cascata delete, setting up restrict. E mostra então, para a pegar do restrict, tenta mostrar, tentando adicionar um item inválido e mostrando no banco de dados. Certo. Vamos pegar o banheiro que já estava existente, que não é o que eu excluí. Vou procurar aqui, acho que está no defaults. Aqui, ó, todos os arquivos. Para a questão novamente, vou vir aqui no Bathroom Images, nenhuma imagem, certo? Vou tentar passar algo que não é para ser acessível não é para ser passado, uma extensão de arquivo inválido, que eu mandei o shell ali, não foi passado. Se eu atualizar a nossa tabela, ele não foi atualizado, porque ele nem chegou a enviar para o nosso banco de dados. Outra parte dessa entrega: definição de multipart form data e empty, e o mine type, que já cobrimos dessa parte, ou alguém acha que a gente não cobriu? Multipart form data. Multipart form data, eu acredito que for nessa. Basicamente, é uma maneira de você mandar dados diferentes em types em um pacote só, faz a requisição, o corpo da requisição. Você consegue mandar dados binários ali, do tipo, que eu tenho múltiplas imagens, eu tenho imagem de luz, tenho imagem de JPEG, eu tenho também campos de texto, mandar tudo isso. Quer entrar em mais detalhe então, Samuel, sobre cascate delete, setup no, restrict? Cascate delete é quando você exclui uma entidade e ela tem um relacionamento um para um com outra. Ela replica para os outros, né?
E o que era mesmo? Restrict. Tá, explica pra mim então agora o Restrict, Samuel. Então, basicamente, quando a gente exclui um registro de uma tabela que tem ligação um para muito com outra tabela, e esse registro ele é referenciado por outros registros da segunda tabela, o que acontece? O comportamento padrão é o restrict, ou seja, o banco não te deixa deletar o registro da tabela A, porque senão registros da tabela B vão apontar para um registro que não existe, né? Você vai perder a integridade referencial. Né? Existem outros dois comportamentos para esse caso, né? Seria o update, no qual a gente exclui o registro da tabela A e os registros da tabela B passam a apontar para null, né? E é útil no caso, em casos em que o registro da tabela B não precisa necessariamente ter um registro associado à tabela A, tá? Mas pode ter. E existe também o caso do delete, que quando você exclui da tabela A, né, todos os da tabela B são dependentes dele, são excluídos também. Certo? Quer entrar com relação ao MineType? Tá, o MiniType é uma maneira Mine. Oi? É o MineType. Você falou user type. Não, ele tava falando certo. Ah, tá. Então eu entendi. O MiniType é um jeito de o navegador informar para o servidor e o servidor informar para o navegador que tipo de conteúdo que está sendo enviado, que está sendo recebido, ou que está sendo aceito e que está sendo retornado, né? Por exemplo, o MineType ele pode ser tanto usado quando a gente está enviando um conteúdo, quanto para a gente dizer, olha, eu aceito receber tal tipo de conteúdo de volta, sabe? Ele geralmente é composto por duas palavras, né? Por dois. Tá, o segundo pode ser composto de mais de uma palavra, e você usa o item para, no caso, por exemplo, image PNG, image JPEG, né? O application JSON, né? Text Client, text HTTP, por aí vai. Existem vários tipos, né? E como eu disse, o Multiply Core Data ele é para você conseguir colocar dados de diferentes tipos num corpo só para enviar para o servidor. E se você não coloca lá o int type do formulário como Multiply Core Data, se eu não me engano, ele vai enviar como acho que alguma coisa text e o URL um pouco dele. Uma coisa assim. É por aí. Eu acho que o padrão quando não envia, quando não é multipart form data é isso aí mesmo, é text. Mas eu posso estar enganado, eu tô puxando essa direto do fundo da minha cabeça, da qual eu não confio. Certo. For também. Pegando sequência aí depois dessas belas informações, qual que é o que nós observamos agora para fazer? A gente tem que mostrar o código, começando pelo banheiro. Certo. Que é ele que vai começar banheiro rotas. Banheiro rotas, vamos começar por ali. Então, rotas, temos o nosso route PHP aqui na pasta de config e temos um padrão já estipulado de rotas, né? Como a gente já deve ter passado em outras entregas. Elas estão seguindo nomenclaturas específicas. No nosso caso em específico desta entrega, a gente está tratando a parte de imagens, que está seguindo a nomenclatura da parte de admin. Admin, buildings, que é o bathrooms, e daí o verbo que está sendo empregado. No nosso caso, porque o bathroom pertence a um building, né, tem um banheiro por prédio, quer dizer, tem vários banheiros por prédio. E aqui tanto para. Opa, tô mostrando aqui, mas é aqui embaixo. É na parte de images. Admin, buildings, bathrooms, images, que é as imagens aqui para criar e aqui para destruir. Observando aqui para a parte de criar, a gente vai ter como referência a classe bathroom images controller, que vai ser a mesma para destroy.
Então, aqui no Bathroom Images Controller. Essa é depois, o Ué, Pião. Você tá falando só de imagem. Você faz primeiro de banheiro. Vai lá da construção do banheiro. Aí entra depois na imagem que a gente entra no framework. Bathroom Controller. É um controller que a gente começa com o método init e ele primeiro verifica se o building ID está presente. O building ID que pode ser obtido tanto como teste parâmetro como por série parâmetro, né? Uhum. Aí, uma vez obtido ele, a gente busca prédio, né? Caso ele esteja presente, a gente mostra só os banheiros referentes daquele prédio. Do contrário, a gente vai para a tabela paginada de banheiro em geral. A gente fez até uma modificação aqui do controller, aliás, no controller não, perdão, lá na função hooks, para que caso seja passado o lugar do nome de rota um teste já pré-formado, né, só o URI dele, né, basicamente a função ela verifica se tem uma barra presente. Se tem barra, aí ela não faz a substituição do nome de rota pelo URI, ela só acrescenta os parâmetros no final. Aí a gente consegue mandar o building ID, tá? Porque o paginator, ele acrescenta o page e o per page quando ele constrói a rota, né? Só que daí, se a gente quisesse colocar o path parâmetros ali no meio, ele já não suportaria. Então, ele está utilizado. E não suportando todos os casos de antes, e ele é o caso que muda mais. Tá muito assim. Uhum. Aí, Aí voltando ali para controles também. Quer falar mais uma coisa, Samuel? não, Então, voltando ali para as controllers do banheiro, a gente também tem a controller, por exemplo, o show, né? Que vai ser onde vai ser apresentada depois as imagens do banheiro, que é onde vai ficar a parte de detalhes. Então, ela chega, ela faz a demonstração do banheiro. Se ela não encontrar o banheiro por algum motivo, algum erro no sistema, ela lança uma flash message, né, passando para nós o erro, e redireciona as informações para a página index, onde a página tem o índice dos banheiros. E assim que ela encontre, ela chega e passa as informações tanto do andar que ele já é vinculado e o prédio que ele é vinculado. Então, a gente está passando as informações generalizadas. No momento, a gente está tratando o térreo como zero. A gente não está botando uma transferência do nome dela para T. Então, ela está seguindo esse segmento. Tu? Quem vai falar do Create? obviamente tem o Nil e o Twitter, né? Por enquanto eles trabalham em conjunto, o Nil divide ali o formulário de criação do banheiro, né? E ele obtém o building ID ali através do CREF, então é sempre a criação de um banheiro já vinculado com o prédio. A gente só seleciona ali em qual piso que ele fica e é criado. E a instituição PUT, ela é captada aqui pela Action Create. Certo? Uhum. Aí, O Create New. O Edit também, ele faz somente a transição, né? Vamos supor que o prédio tem mais de um andar. E o segundo andar, ele resolve fazer ele deixar de ser ter prédio, virar, por exemplo, um galpão gigante, e o primeiro andar ganha mais um banheiro para estar acoplando o que estava tendo anteriormente. Então ele faz essa edição, por exemplo. Caso ele não encontre o banheiro novamente, ele solta uma flash message informando o erro, né, com o banheiro, repassando novamente para a tela index. Caso ele seja encontrado, ele faz a alteração das informações do banheiro passando para esse novo andar. Edit Update, né? Uhum. Aí tem, né? Deleção. Hã? Aí tem, né? Destruição, deleção. Isso. O Destroyer, ele tem a gente tá mexendo em algumas coisas, porque ele está interagindo com algumas alterações que eu fiz lá no framework.
do professor para ele estar conseguindo identificar a pasta que está sendo criada pela imagem, né, que vai ser falado depois. Então, eu fiz uma alteração no framework do professor na service, que ele rastreia a pasta que está sendo feita e rastreia as imagens que estão sendo geradas. Então, se eu, por acaso, tiver o banheiro e tiver alguma imagem dentro desse banheiro, ou algum item, mais futuramente, ele dá a opção de estar excluindo tudo. Se a pessoa confirmar, ele vai limpar todas as imagens, vai verificar se não tem nada dentro, e logo em seguida ele vai fazer a remoção da pasta que está vinculada àquele banheiro. Certo. Daí agora o controller do Bathroom Images. Isso, que aí já entra no framework do professor, que é o... Peraí. Vou pegar minha colinha, que já entra no... Eu acho que é mais fácil de começar matando esse framework e depois a gente entra nos outros. Que é o Profile Avatar Service Avatar. Tem que explicar todo o fluxo para chegar no... Profile Avatar e Service Avatar são entidades lá do projeto do professor. Tem a relação dela dentro da relação do banheiro, possibilidade de imagem. Ali a gente tem no método create do Background Controller, a gente tem esses campos aqui das variáveis aqui anotadas para evitar o erro do PHP Scan. Tá? O que a gente faz aqui na linha que Tá documentado pra burlar o linter, né? Não, o linter é o outro, né? Aqui no objeto build, na linha 33, para você também, tá? Ele chamou o método vector. Esse método retorna um hasMany. Então, o build hasMany vector. Esse objeto hasMany, ele tem um método find by origin. Passo o ID do vector, ele pega, busca lá o vector relacionado com função e tal. O mesmo padrão ali na hora de chamar, de criar uma imagem. A gente fala em vector, images, né? Image return hasMany, cria, daí do hasMany tem o método build, a gente cria um vector image já com o ID do vector. E aí, nesse objeto image, a gente chama image service, né? Esse image service é um método que é abstrato lá em image model, que é estendido por background image, né? Então, background image implementa esse método no qual ele constrói um objeto image service, é verdade, aliás, service image, né? O nome da classe é image, não service. Constrói passando o objeto atual, né? Lá em background image ele passa o div, né? Para o objeto disponível, e a pasta onde vão ser persistidas essas imagens, né? No banheiro. E essa pasta, ela fica lá em public update, e daí public update background, e aí tem uma pasta com que é cujo nome é o ID do prédio. Dentro dela tem pastas cujo nome é o ID do banheiro, né? Então, aí as fotos de cada banheiro vão estar numa pasta específica. Isso, como a gente não tem nenhum banheiro adicionado no momento, então ele não criou a pasta do banheiro. E essa pasta aqui é do prédio com ID1. Aí, o que a gente tem na camada de novidade é que a lógica toda do upload de imagem, ela fica no service image. E essa classe service image, ela tem uma relação de composição com o background image, né? Na verdade, ela não depende do background image, ela depende dessa pasta abstrata ali dentro do modo. A gente está falando da modo, né? Isso. A parte de validação do tamanho, mini type da imagem, nome dela, ficam em background image model. Aí background image estende image model e faz só as validações dos campos que são mais especializados dela. Tá vazio, que não é. Tanto que ali, se puder aproveitar em image model, né? Se for lá em background image, você vê que ela está pegando
campo lá, image file field name, né? E colocando lá entre as colunas, né? E assim a, o Service Image consegue usar essa interface comum de modo o nome do campo, o nome da coluna que armazena o nome da imagem. Ele permanece o mesmo, tem que criar outras classes que também guardam a imagem, ele se mantém constante. Se a gente tivesse definido a coluna no array colunas ali em model, o que ia acontecer que na hora de definir as colunas da classe filha, isso seria sobrescrito, né? Então, tá. Então, a gente optou por fazer isso. E aí, o que acontece? A classe filha chama o validation da classe pi, né? Então, são feitas as validações das propriedades da imagem, né? Antes de ser feitas as validações de campos específicos da classe filha. Né? E a gente Uma tem outra um método coisa. habilitado por image service que retorna. Isso, antes de mostrar a image service, o Pinhão, pula ali na Back from Image, que é onde a gente está construindo algumas coisas que depois são passadas para controller. Né? Aqui no caso, a gente está fazendo, né, a identificação do ID do prédio na linha 41 para mim. Não sei se para você tá com essa. Que a gente está verificando, pegando o ID do prédio, a informação do banheiro e passando essa informação mais para frente para a imagem identificar aonde ela pertence, né, para conseguir construir depois todo o caminho daquela pasta, né, para fazer a montagem dela. Nisso também a gente já passa as validações das extensões, né, que a gente já tinha comentado anteriormente, que é os tamanhos, né, e o tamanho dela também, porque foi aumentado. E a gente também faz uma outra relação, que é onde entra também um pouco do outro framework, que é a do belong to as, do has many e do belong to. Como no caso aqui as imagens pertencem a um banheiro, elas têm que indicar qual o caminho, né, que ela vai pertencer ao banheiro. Então ela faz pela essa função que está aqui embaixo no background image, apontando que é a belong to, apontando que ela pertence a um banheiro. E lá no controller de banheiro, backroom, pode ir? No controller ou no modo? Na model. Aí já na model de banheiro, ela já tem o contrário. Ela já faz o retorno do banheiro, indicando que dentro daquele banheiro, que é o no Hasmany, ele vai estar recebendo imagem. Então, um tem que ser referenciado dentro do outro para estar conseguindo fazer a localização e a classificação delas. Vamos voltar ali no do controller de novo para falar do destroyer, que aí depois já entra na service e a gente aqui. já mata um. Agora, destroy. Uhum. Aí o destroyer, o que ele está fazendo, efetuando basicamente? Ele está sendo, o comando dele está sendo utilizado tanto pela service, está passando toda a informação para controller de image e para controller do banheiro. Então, as mesmas alterações de alguns pontos vão ser compartilhadas pelas mesmas, só que com funções diferentes. Caso ele não encontre o prédio, ele retorna novamente aquele erro que já está passando, que é de build passando novamente para a tela de index. Caso seja efetuada a localização da imagem, ele verifica a permissão, se vai ser realmente aprovada a exclusão dessa imagem, sendo permitido, ela faz a remoção da imagem. Verificando também que não tem, ele sempre faz uma verificação. Sempre que ela verificar que não tem mais nenhuma imagem dentro do banheiro, ele vai lá e vai excluir a pasta. A gente pode passar agora para a service. Quer começar, Samuel? A service, vamos lá. Service, ela recebe um objeto, uma classe que vai expandir model, recebe um storage, que é o diretório lá de upload, onde vai ser perspectiva de imagem, etc. Entendeu? E os parênteses aqui são lá,
Isso. Recomendação em relação ao tamanho e tipo de imagem. Uhum. Né? Ela recebe a informação do diretório, ela recebe a informação do tamanho, dos demais dados da imagem, nome. E aqui na função path ele faz a extensão, né, das informações das vindas da model e faz a criação da imagem por já fazendo por um hash único. Então, o nome da imagem ela nunca vai se repetir, independente de quantas vezes você pode colocar essa imagem ou outras imagens. Sempre vai ter um nome único através do hash. Alguns desses métodos aqui, eu tem mais vários facilitar a testagem das imagens, né? Para ter acesso ao caminho absoluto e ao diretório onde as imagens estão sendo permitidas. Então, lá nos testes de aceitação, nos testes unitários, a gente vai ver isso aí. Uhum. Então, aí também, como eu estava montando aqui, também na Service é onde monta a opção de upload e a pasta upload, né? Então, ela é desenvolvida, a adaptação dela dentro dessa Service, então ela faz o caminho. Ela passa as informações do upload, tanto que é o nome da imagem, o tamanho e o tipo dela. Caso fez necessário o update, ela também repassa todas as informações novamente. Aqui também tem algumas informações, por exemplo, como o método update fail, né? File, nunca sei faz o nome, que ela mostra temporariamente para um diretório final, porque no caso aqui a gente fez uma alteração que da forma que o framework chegou, ele tentava salvar, fazer a ação antes de salvar a imagem. Isso não mostrava a imagem na tela. Então a gente fez uma alteração na formatação dela para ela estar primeiro salvando, aí depois ela faz a função de estar trazendo as questões das telas. Então, essa função do update file, ela foi modificada devido a isso. Cadê? Ali no Pinhão, se quiser mostrar os últimos arquivos, que é onde está fazendo o destroyer da imagem, vem aqui e só pode subir para o caminho da pasta, tá? Que aqui antes a gente está definindo o nome, definindo como vai se formar a questão de tamanho, tudo deixa estar no framework. Mas, por exemplo, aqui no caminho da pasta, como a gente fez uma alteração na forma, né, que estava fazendo as services e as models. De qual arquivo que você está falando agora? Da service ainda. Tá, qual método? Desce tudo ou vai direto pro método Guest Storage Here. É um dos. O de baixo para cima é o terceiro. Ele é bem pequenininho. Tá escrito caminho da pasta ali. Get Storage Here, tá aqui. Achei. Esse Get Storage Here. Então, como a gente fez umas alterações na service, na model e na controller, ele tem um encaminhamento para estar identificando a pasta. Então, a gente primeiro faz o rastreio da pasta para a service conseguir localizar, identificar aonde ela se encontra. Logo em seguida também a gente tem a opção de estar deletando a imagem, né, que ela é feita pela service. Então, ela vai pegar o caminho do diretório e depois ela vai fazer a destruição desse elemento dentro da model. Então, ele vai garantir, por exemplo, que o ID do banheiro bata com o ID que está vinculado à imagem, tá? Fazer a destruição dela. E abaixo a gente tem da função que foi colocada também, que é a Delete Storage Empty, que ela vai fazer uma verificação se a pasta ela não está vindo vazia. Então, antes de excluir, por exemplo, todas as imagens, fazer sem querer a exclusão de alguma imagem, ele vai rastrear o diretório, ele vai passar a verificação se ele encontra somente o caminho da pasta. Por exemplo, ele vai verificar se não tem nada dentro dele. Então, se tiver algum arquivo fantasma, ele pode estar perdido e depois não apagaria a pasta, mas se ele verificar que não tem nenhum arquivo dentro, ele já faz a remoção automaticamente da pasta. Eu ressaltar claro no construtor, eu coloquei uma condição aqui dele escrita o S-Link, onde se contatar que o aplicativo está rodando em ambiente de teste,
Aí ele coloca os uploads dentro de upload test. Tá? E assim fica mais fácil de separar o que foi upado em produção e o que foi upado em teste. Ele só exclui o upload test depois. Uhum. Agora, tem mais alguma coisa para falar desse framework, ou Samuel? Você tem que falar do mais completo do Belong To e o Has Many. Então, se você voltar lá no classe de Longitude Mini, a gente deu uma comentada usando ali a sintaxe do PHP para transformar essa classe em classe de template, né? Um negócio que pode meio por fora da linguagem, ali o PHP reconhece. E daí, até lá na camada de modelo, ele consegue reconhecer aqui que a tal objeto hasMany, ele é um objeto hasMany que ele recebe um modelo, um objeto modelo da classe tal, e uma string de tipo um string que é garantidamente um nome totalmente qualificado de uma classe que estende de módulo. Então, daí a gente consegue saber quando ele retorna os registros, se esses registros são do tipo tal. Né? Só lá nos chamados de controle que foi preciso colocar o var para ele ter certeza, até por lá, que o objeto é do tipo tal. Né? Basicamente é isso. O ResMan é um objeto, pode dizer que o objeto tal, ele está na relação de um para muito. Né? Você consegue obter as imagens relacionadas a um banheiro através dele, e o belong to o contrário, né? Através de uma imagem você obtém o banheiro relacionado. Aí, com isso, a gente fez ali a junção de build para Beacon, de Beacon para image, e Principalmente para estabelecer a relação entre eles. Agora tem que mostrar o teste. Tá bom, peraí. Beleza. Primeiro step de aceitação referente ao banheiro ou Eu tô mostrando o banheiro primeiro. Banheiro. Vamos fazer. Temos um teste de Aqui irrigação no visual para criar banheiro. Aqui no underline for, tá, primeiro botamos da classe pode ser da classe by, né, que é para login. Depois ele roda os populates até a classe background. E aí ele vai para a página, aqui, ele vai para a página de login, né, clicking, depois ele vai lá para o dashboard do login, clica e ver todos, né, que vai ver todos os prédios, aí clica ali, ele verifica se o bloco A está presente e clica ali em link background, aí no ID né? Que é para ver todos os banheiros referentes ao bloco A. Né? E aí ele roda a lógica específica de cada teste. Né? Ali no Create Background, ele clica ali em e beleza, novo banheiro. Ali verifica que você não está vendo o banheiro específico, né? Pelo link de edição, se ele não está vendo o banheiro específico. Aí ele clica em novo banheiro, tá? Verifica se está no URL correto. Aí com o Select Option, ele seleciona a opção andar 1, né? E clica em Link Submit, né? Essas aqui, Field Floor, Link Submit e tal, são todas classes que a gente criou para facilitar a testagem, né? Assim como o Link Edit traço, né? Link Edit traço. Tudo isso aqui está relacionado com o que está lá no HTML, né? Isso. Está relacionado com o que está lá na view. Aí, uma vez que ele submete, ele verifica se está no spec correto aqui, né, que é o caso admin build background, né?
e aqui com o ID do prédio passado por prédio parâmetro, o prédio, aí ele verifica se o botão de editar daquele banheiro específico está presente. Então, estando presente, fecha o seguido. Né? Que ele começa verificando se não está presente e termina verificando se está presente. Ali no delete bathroom, mesma coisa, ele confere se está na URL certa, aí ele verifica que o de direção do banheiro especificado está presente, e quem vai lá e clica nesse link, né? Aí a gente a wait for element visível para questão de sincronização, tá? A gente fica para carregada certinho, clica aqui no ID no link de confirm delete No button, botão né? para confirmar que vai acontece. deletar. E daí ele não pode existir, depois de você deletar, você não pode existir a opção de excluir, né? Nem na classe, nem relacionada ao banheiro, né? Porque afinal de contas, em teoria, você acabou de excluir o registro. Por que você vai tentar ter a possibilidade de ver o botão de excluir? Não, né? O que acontece? A gente clicou no botão para excluir um banheiro específico, só que aí ele mostra um modal perguntando se você quer mesmo excluir. Aí a gente clica ali, tanto que é por ID, né? Que é um botão só que é confirma o delete button. Né? E aí atualiza a tela e a gente confirma que ele não está mais vendo o link de exclusão do banheiro especificado. Feito isso, teste bem sucedido. Aí edit bathroom, mesma lógica. Ele verifica se está no teste correto e ele está vendo. Então, no caso do vídeo de exclusão, né, indicando que o ele está visível. Depois ele clica no link ali para editar esse banheiro, verifica se o URL está batendo, seleciona o piso, dessa vez Other Floor aqui, no caso é o Floor 2, né? Muda para o piso 2. Né? Esse banheiro específico que a gente está editando, ele é de um prédio, tem 2 pisos ali na nossa carga de tempo, certo? Aí Select Option, distribui, eu parei, Select Option, segundo andar, aí clica em Open Link Spirit, verifica quando carrega a página se está no pé correto e verifica se está visível ali no botão de exclusão. Só atrapalhar um pouco a lógica e esquecer de mostrar as views. É verdade. Se quiserem parar agora, Não, vou continuar os testes e aí a gente faz ela depois. Beleza, então, aqui show bathroom, mesma lógica. Clica onde está, se o link está presente, clica nele, e ali no um anchor, link details, e dentro do aí ele clica no URL novo, ele clica se está vendo o nome do block name, aqui, no caso, bloco A, ele clica se está vendo andar 1, aí clique aqui no link home deck para voltar para o prédio, verifica o URL básico, clica em definir e volta para a tela de show daquele banheiro específico. Né? Don't see image enviar imagem. Assim, esse enviar imagem ele aparece só quando a gente já clicou ali em adicionar imagem. E verifica que não está aparecendo, aí clica em adicionar imagem, aí verifica que está aparecendo.
a lógica, os testes específicos sobre o envio de imagem através do formulário estão lá no Bathroom Image Application Test. Vamos fazer o que você está mostrando quando a gente tem que pegar ali uma parte do tem. Aí lá em Bathroom Application Test, se a gente quiser continuar aqui, posso conseguir? Pode? Beleza, então. Então aí verifica. O grosso do underline before é a mesma coisa, né? Faz o populate, o login, faz o bloco específico, o bloco A presente, então ele presente, clica no bloco A, aí bloco A presente, beleza, aí clica, link, background, para ver os backgrounds dessa consequências do bloco A. Aí clique em link detalhe para ver os detalhes do banheiro com ID1, coloco lá. Né? Aí tem a lógica específica de cada teste. Mas as três tiveram um. Como a princípio não tem nenhuma imagem, né, onde cada um desses testes específicos começa não tem nenhuma imagem, ele verifica que não tem nenhum elemento inteiro com a classe background, certo? E que não tem nenhum elemento background líquido visível. Tá? Aí ele clica no dicionário imagem, fala a mesma coisa, aí ele mostra o formulário para a criação de imagem. Né? Ele scrolla até o final da página, né? Lembra o sanguíneo é visível, depois ele verifica se o botão enviar imagem é visível, vai ali no test file, ele pega teste roda no container PHP test. Né? Então, ele pega a imagem que está no volume desse container, né? E basicamente ele pega a imagem, envia para o container do Selenium. Lá no container do Selenium, isso vai ser colocado lá no campo da página, do formulário da página. Aí verifica se o botão enviar imagem está visível, né? Espera um pouquinho para ele ficar clicável, e clica em Send Image, né? E daí dá um await de mais 3 segundos só para garantir a sincronização. Aqui no Backroom Image ele busca o Backroom Image com o ID1, né? Foi a primeira a ser persistida, né? Como todos esses testes partem de um atalho de teste zerado, vai sempre ser a atual aqui, né? Que a gente acabou de persistir. Aí ele pega desse background image, né? O service path para pegar o path caminho absoluto, o path absoluto dessa imagem e verifica se tem um elemento visível em MG com o source tendo esse path, e aí com a classe do background image. Estando isso visível, ele verifica se uma administrada com sucesso, no caso, é a Quest Message com essa mensagem. Só para ajudar. Aí, background image, service, delete image, só para não ficar acumulando essas imagens, né, lá no servidor, né? Já que a carga vai ser zerada entre um teste e outro, né? A gente está chamando esse delete image só para ele rodar a lógica de destruir a imagem. Então, esse segundo teste é uma variação do primeiro. A diferença é que aqui ele tenta enviar uma imagem sem colocar a imagem lá no campo, né? No input field image. E aí a gente obtém uma mensagem de erro aqui via flash message. Então, essa lógica dele aí, né? Para
temos lógico finalmente. Aqui temos o último teste que ele persiste uma imagem, né, certo? Até aí ele é idêntico ao primeiro, e aí ele chama o excluir, né? Ele clica no link de excluir daquela imagem específica. E aí a imagem, a página atualiza, ele verifica se lá no final se o image removido com sucesso, né? Tem a mensagem do touch message, e verifica se a imagem não está mais visível. Né? O grosso da lógica dele é isso aqui, certo? Tem um await ou outro ali no meio que é só para sincronização, porque às vezes o container que roda esses testes ele não está tão rápido assim. É, tipo o meu. Como ele vai rodar um ambiente ali com recursos limitados, às vezes a sincronização não vai ser tão rápida quanto no navegador. Podemos ir para os testes unitários? Sim. Vamos dar um corre aí, gente. Beleza, link, model, backroom, Quer ir mostrando do lado não e backroom. vendo a gente, o Pinhão, por enquanto, para mostrar o teste rodando? Pode E seguindo aí. em Dex, a gente tem ali um caso de criação correta de um banheiro, né? No caso, lá no setup, a gente está criando um prédio para poder rolar essa criação desse banheiro aqui, né? Um bloco H. Sem prédio, sem banheiro, né? Aí, quando todos os prédios, os testes vão rodar, repare que os testes são em dificuldade, né? Todos eles começando com teste. Aí, no teste Show Create de bathroom, ele verifica primeiro se não tem nenhum bathroom cadastrado, ele cria um objeto bathroom, chama save nesse objeto bathroom, né? Com ID de construção 1, né? Que é o do nosso bloco H, e o floor 0, né? Ele salva e aí a gente confere se os bathrooms, né, ali dando count bathroom out, né, confere se o resultado disso vai ser igual a 1. Se for igual a 1, quer dizer que foi persistido com sucesso. Em seguida, ali em teste de head value de number, a estrutura é a mesma, né? Ele confere se não tem nenhum banheiro cadastrado no começo do método, e no final do método ele confere se tem 0 banheiros cadastrados, porque esses testes depois do primeiro, eles são testes de falha, né? Esse sold has value floor number é a gente passando o floor number 3, né? Que como o prédio tem 3 andares, né? Os andares sendo de 0 até 2, a gente passando o andar 3, a gente vai obter um erro, que depois de salvar. Aqui a gente pega esse erro aqui com assert equal, erro backroom, erro floor, né? A gente pega o erro associado com o campo floor, vai ser o floor deve ser menor ou igual a 2, certo? Aí no próximo método, mesma estrutura, tá? Esse aqui é um teste de falha, o banheiro não é persistido, certo? Aqui ele tá com o floor 2, né? Então é um floor válido. Só que o building ID é 2 também, né? Como nesses testes unidades a gente não está carregando a gente não está carregando a carga de teste lá, os componentes. Até porque, né, o teste unitário está testando uma unidade de código menor e ele tem que ser mais leve, tá? Ele salva e obtém o erro build deve fazer referência a um registro válido, né? No caso, está tentando fazer referência a um parente que não existe. E é basicamente isso, né? Porque como tem 2 campos só ali que são pertinentes de teste ali no background, é só isso o teste dele, né? Agora, lá em background image teste, posso continuar aqui, pessoal? Pode, você tá indo. Vou terminar logo, vamos lá. Ele tem aqui o teste image source, que é uma constante, que é o que a gente tem lá no suporte data, lá, teste suporte data, nome da imagem aqui e tal. O que acontece é que cada teste a gente está pegando essa imagem aqui, criando uma nova, tá? Porque a gente está testando a lógica ali de criar uma nova imagem, né? Quando cria uma nova imagem, ele move uma imagem temporária para o teste novo, certo? E aqui temos
teste image name, né, que é o nome da imagem, que a imagem vai ter a cada novo teste, teste image, vai ser o caminho novo dessa imagem, teste image size, que é calculado aqui no nosso setup, teste image mean type, que é obtido também dinamicamente, e aqui o building e o background que são criados aqui dentro do setup, tá? Então, obtém essas informações da imagem, cria um novo bloco, um bloco H, né, que existe durante esse teste, cria um banheiro, né? Esse banheiro e esse bloco vão ser sempre válidos, né? Porque eles estão com informações válidas e o banco de dados está zerado. Copia a imagem da fonte para a gente gerar uma imagem sempre, né? Pela nossa imagem temporária, né? Aí cria this background image new, criando uma imagem, um objeto background image, com o ID do nosso background, certo? Já bem associado aqui. Aí a gente obtém o image service, né? Aqui está o nome do service. Daí a gente obtém o store né? Esse store a gente vai passar aqui para esse comando, executando o comando find. Basicamente ele vai buscar no diretório onde são persistidos as imagens desse banheiro, certo? Desse prédio, desse banheiro, busca nesse diretório por todos os arquivos, certo? Type-F, e dá o comando delete neles, certo? E aqui esse regex é para a gente obter todos os PNG, datatag, certo? Só os arquivos que vão ser movidos mesmo, tá? Tem show e create new background. Aí é um teste para criar, new background, tá? É o teste de sucesso, tá? O caso de sucesso. Mesma lógica lá do banheiro, no começo não tem nenhum background image, deve ter background image no final, né? E deve ter um arquivo, a cert file existe aqui, ó, né? A gente está conferindo que foi criado o background image e que esse arquivo existe. Vamos lá, que a gente termina logo. Teste cannot persist image when valid type. Cannot persist image when invalid type, certo? Mesmo caso no de cima, a diferença é que aqui a gente está passando o type, image type, o image type que a gente não está cobrindo, então esse teste é para pegar a falha ou erro do envio. Isso aí, os erros de validação todos eles estão sendo cobertos por testes limitados. Cima de GIF não pode, então depois que a gente tenta salvar, ele vai ver que não foi salvo, vai fazer a contagem dos banheiros, vai ver que tem 0 porque, de novo, né, o image GIF não está sendo coberto. Então, teste cannot persist image when invalid image. É a mesma coisa, tá tentando mandar a imagem, só que a imagem tá sem nome, é um arquivo que tá sem nome, então ele não vai persistir, no caso, checando isso aqui está vazio também, né, se você não tá enviando a imagem. Então ele, mais uma vez, quando ele for tentar fazer a contagem de imagem do banheiro, vai ter 0, porque ele não persistiu esse objeto aqui. Aí ele também não pode... Com o tamanho que está zerado, né? Na verdade, ele vai identificar se o tamanho é menor do que 1. Se o tamanho for menor do que 1, tem como ter um arquivo com tamanho menor do que 1. Então, aqui, teste de image minitype vai ter... mesmo que mesma estrutura, a gente só está passando isso aqui de diferente do tamanho zerado. É um caso de falha também. Outro caso de falha, não pode persistir a imagem quando ela for muito grande, né? No caso, a gente está pegando aqui o tamanho máximo e acrescentando 1. E isso tem que ser o suficiente para dar erro, né? Só isso tem diferença do caso do sucesso. Tá? Beleza? Bora para views? Bora para views. Então aqui, antes da gente ir para a parte envolvendo as views, eu vou rodar aqui para ter certeza que tá tudo certo. Eu ia falar isso, roda o teste aí.
Ó, esse é o do Bathroom Image, daí tem o Bathroom Test apenas. Esses são os testes de aceitação. Então esses são relacionados à regressão da regressão de imagem da tela. Então daí temos também os testes de unidade, tanto do Bathroom aqui, e também temos o teste unitário do Bathroom Image Test. Então, todas essas explicações, todas essas questões envolvendo os testes que o Samuel acabou de explicar estão rodando certinho e estão passando na checagem dos testes aqui no terminal. Aí se trata, agora começamos, vamos para tratar das views, vamos começar pelas views. A gente pode começar pelo Edit, que eu acho que vai ser mais simples que a gente tem. Edit. Então, Vale pontuar brevemente aqui que estamos usando aquele utilitário de sistema de arquivo que ele move usando o método, a função normal de movimentação quando está em ambiente de teste. Quando não está, usa aquela função lá que verifica certinho se é um arquivo temporário. Para questão de segurança. Perfeito, perfeito. Aí, como a gente está com o tempo curto, vamos dar um corre aqui na view, que elas são as mais simples. Então, aqui a view de Edit, ela tá bem simples, ela tá bem básica, ela tá passando, todas as rotas estão sendo mandadas por nome, não por caminho. Ela basicamente é um copy e cola da Edit que a gente tinha feito em builds, né? Ela só foi modificada mesmo no contexto. Então, ela tem mesmo as questões, né, do botão de submit, que feito a da confirmação, ela faz o submit, caso contrário, a pessoa volta, você pega novamente o ID e pega o caminho completo do build, identificando qual é o build dele, qual é o banheiro e passando o resto do caminho. Já a Index, pode passar o peão, ela tá fazendo duas coisas. Isso, a Index de banheiro. Ela tá fazendo duas coisas. A gente tá com, tanto que você viu nas rotas, a gente tá com duas rotas diferentes. Uma a gente está mostrando todos os banheiros, que é uma rota que a gente está fazendo mais de controle, tanto que por enquanto na aplicação tem uma chamada no dashboard para todos os banheiros, que não seria o correto, mas para a construção a gente está fazendo dessa maneira. E tem uma outra rota que ela passa as informações somente de um único prédio. Então, se você clica naquele único prédio, ela vai fazer todo o caminho da rota para poder chegar no banheiro específico e passar essas questões para lá. Nesse index também a gente está fazendo um modal, que é para onde a gente dá o erro. Deixa eu ver aqui embaixo, aqui, ó, modal de confirmação de exclusão. Bota o lá pro mesmo método, tá? Lá a gente subiu, está presente, se tiver filtra por aquela constante do build. Isso, a gente tem um modal de confirmação, que é um modal bem simples, se o Pinhão depois quiser entrar, a toda a lógica dele está sendo feita no JS, né, que vai de validação. Cadê o JS? Tinha separado aqui. É o index JS? Isso. Tá aí. Ele e o show dividem a mesma coisa aqui também. Então ele faz um modal bem simples, né, bem básico para tá conseguindo fazer a abertura e a verificação. Se a pessoa der o approve, né, de que realmente ela quer excluir a partir desse no modal, já faz a rota da exclusão. Uma outra coisa também nessa parte da index, a gente tem alguns botões as referências por link. Então, link come back, link delete, link passando a identificação do prédio, porque como a gente está trabalhando com o mesmo botão em vários contextos diferentes, então a gente prefere manter essa questão do link para conseguir encaminhar para o sistema identificar exatamente de que elemento ele está fazendo. Ali na new, a gente faz a criação dos dados. Então, ela também está bem parecida com o que a gente tinha feito em prédios, né? Então, ela faz um formulário simples, né? Passando o extras, as informações e as rotas. Elas todas fechadas, né? Com as informações, pega os dados do prédio. E a show, que é onde a gente faz também a população das imagens. Que essa é a principal. Ela também tem um modalzinho no JS dela. Que ela faz basicamente só um copy e cola um do outro. Mas a show, o que ela faz de diferente? Ela pega todas as informações, né, do banheiro, então ela identifica qual é o prédio, qual é o banheiro vinculado. No momento está passando um textinho de teste para quando for colocado os itens, ela trazer, né? Então faz sentido o prédio saber que tem um banheiro, mas o prédio não precisa saber todos os itens que tem no banheiro. Assim, o banheiro saber todos os itens que tem no prédio. E logo depois disso a gente tem um botão hidden, né?
que ele é ativado a partir do momento que ele é clicado para adicionar uma imagem. Então, eles liam um formuláriozinho logo abaixo, que passa as informações das imagens. Ele faz um for each dentro de banheiros e imagens para a gente conseguir popular as imagens, fazer a criação dela, né, dentro do card das imagens. E assim também, quando foi criado a imagem, ele automaticamente também coloca um botão de excluir abaixo de cada imagem para a gente conseguir fazer a explosão de cada uma. Isso ainda dentro do for each. Então, alguém tem mais alguma coisa para acrescentar aqui? Era isso, não, Davi? Não? Eu só acrescentei interação dinâmica de classe para teste, claro. Seguindo a convenção de que links e limites começam com link, aí tem a ação que pode ser edit, delete, o fail, o né? E o ID no final, tudo separado com underline. Underline não, perdão, tipo. Então, certo. Então, acho que isso é tudo, senhor. Eu acho que nós passamos por tudo, né? Vamos fazer um checklist mental aqui. Aí a gente falou sobre a organização do wiki, fez uma demonstração prática da galeria de imagens, tanto para upload, para remoção e validação dos formatos que podem ou não ser enviados, assim como vazio. As imagens do file system, onde elas vão passar para transicionar para o banco, remoção, mostrar que a imagem foi removida do file system, foi mostrado. Validações necessárias do back-end, do tamanho do arquivo, do formato do arquivo, demonstração do banco de dados, explicar o banco de dados para a funcionalidade, demonstração da integridade das relações, o comportamento e tentar registrar a imagem para uma galeria inexistente. Explicação dos conceitos, o Samuel deu uma passada ali enquanto explicava algumas questões, a explicação do código fluxo da execução, da relação 1 para 1, explicação do funcionamento do framework, do belongs to, has many, profile avatar. Os testes a gente acabou de falar e mostrar eles rodando, e a pull request mais uma vez está por aqui, ó. Descrito. Foi um dos primeiros que a gente fez. E os tá 7 aqui. estão todos passados no CLI. E é isso, eu creio que desta vez a gente teve que cobrir um pouquinho mais coisa para fazer esse vídeo, e é o que temos para hoje, professor. Tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, uma boa vida. Interna na sala de encher o seu saco. Até.